Uma CEO milionário entra no banheiro e encontra uma faxineira dormindo na tampa do vaso sanitário e se apaixona perdidamente. Antes de começarmos, deixe um comentário nos contando de onde você está assistindo. Aproveite a história. Ana Oliveira estava no limite. Ela trabalhava em turnos duplos há uma semana, limpando quartos de hotel durante o dia e cobrindo o turno da noite para uma amiga preguiçosa que sempre tinha uma nova desculpa. Agora ali estava ela, exausta, esgotada, um zumbi segurando um esfregão. A suíte VIP era a última do dia. Ela só queria terminar e ir para casa. Movendo-se na velocidade de uma tartaruga sonolenta, entrou no banheiro luxuoso. Era o maior que já vira, do tamanho de todo o seu apartamento. Uau! Este lugar é um palácio. Quem precisa de um banheiro tão grande? Tem eco! Murmurou, derramando desinfetante na pia. Esfregou, limpou, lavou. O cansaço a colocara no piloto automático. Mas o pior ainda estava por vir. Ela se inclinou para limpar ao redor da banheira, apoiou a cabeça no braço por apenas um segundo e, de repente, sentiu o corpo ficar mais pesado. Só 5 segundos. Só 5. E então adormeceu ali mesmo, descansando na tampa do vaso sanitário. Vitor Ramos acabara de encerrar um dia exaustivo de reuniões. Tudo o que queria era silêncio e um banho quente. Assim que entrou em sua suíte, tirou o terno e a gravata, desabotoou a camisa e caminhou pelo quarto direto para o banheiro, pensando apenas no vapor reconfortante. Abriu a porta sem olhar ao redor e entrou. E foi aí que quase teve um ataque cardíaco. Que diabos! Sua voz ecoou pelo banheiro, quase estilhaçando os espelhos. Victor deu um pulo para trás, o coração batendo como se estivesse sendo atacado por um urso polar armado. Ali, encostada na tampa do vaso sanitário, estava uma mulher de uniforme do hotel, dormindo em seu banheiro. O choque foi tão intenso que ele quase jogou a camisa nela como um exorcismo. Ana, por sua vez, acordou com o grito mais aterrorizante que já ouvira. Ela se sobressaltou, perdeu o equilíbrio e caiu no chão, derrubando o balde de suprimentos de limpeza. Meu Deus, o que está acontecendo? Victor recuou, como se ela fosse um fantasma rastejando pelo ralo. Quem é você e o que está fazendo no meu quarto? Ana, completamente desorientada, arregalou os olhos para o homem seminu à sua frente. Alto, cabelo escuro, expressão intensa, olhos furiosos e incrivelmente bonito. Ela piscou algumas vezes, tentando processar tudo. Banheiro grande, sabonete caro, cheiro de limpeza, uniforme de governanta, o quarto do hóspede. O quarto do hóspede. E realidade a atingiu de uma vez. Ela congelou, depois arregalou ainda mais os olhos e gritou: Eu não roubei nada, juro! Victor piscou. O quê? Eu só adormeci aqui. Isso soou ruim. Ana ergueu as mãos como se um policial tivesse uma arma apontada para ela. Eu estava só limpando e você decidiu tirar um cochilo no meu banheiro? Ou sua técnica de limpeza inclui dormir nos banheiros dos hóspedes também? Ana gaguejou. Estava encrencada. Não é exatamente assim. Quer dizer, mas... Victor beliscou a ponte do nariz, tentando se acalmar. Então meu banheiro é um dormitório agora? Foi um cochilo muito rápido. Ah, claro, só um cochilinho de 30 minutos na tampa do vaso. Foram só 5 minutos. Você tem um cronômetro no cérebro ou algo assim, senhor? Eu sei que isso parece ruim, mas eu trabalho de manhã e à noite, meu corpo simplesmente desligou. Victor respirou fundo. Queria ficar bravo, queria mesmo, mas por algum motivo toda a situação era tão absurda que ele simplesmente não conseguia. Ela parecia desesperada, o rosto corado de vergonha, o cabelo bagunçado e olhando para ele como se sua vida dependesse daquele momento. Então Victor fez algo completamente inesperado. Cruzou os braços e saiu do banheiro em direção à cozinha. Ana o seguiu rapidamente. Ele parou, virou-se para ela com uma expressão séria e perguntou: Você toma café? Ana piscou. Ah, café? Você toma? Sim, mas o que isso tem a ver com... Ele pegou uma xícara do balcão e entregou a ela. Ainda confusa, Ana pegou a xícara e cheirou o café. Imediatamente fez uma careta. Isso é horrível. Vitor ergueu uma sobrancelha.
Você percebeu só pelo cheiro? Ana hesitou. Sim. Um brilho curioso passou pelos olhos dele. Victor Ramos, o homem que nunca se importava com nada além de negócios, estava intrigado. E Ana, que só queria sair dali com o emprego intacto, não fazia ideia do que estava por vir. Ana ainda segurava a xícara de café como se fosse uma bomba prestes a explodir. Victor a observava com uma expressão indecifrável, braços cruzados, o olhar intenso fixo nela. Ela não fazia ideia do que fazer. Então, estou demitida? Perguntou, a voz mal acima de um sussurro. Victor inclinou a cabeça, como se considerasse a ideia. Ainda não decidi. Ana sentiu os joelhos fraquejarem. Você não... Ele pegou a xícara de volta e olhou para o líquido escuro dentro dela. Antes disso, me explique como você soube que esse café era horrível sem nem provar. É só óbvio, respondeu franzindo a testa. Cheira queimado e os grãos estavam torrados demais, o que o torna amargo demais. Parece que alguém tentou disfarçar com açúcar, mas isso só piorou. Victor ergueu as sobrancelhas. E você descobriu tudo isso só pelo cheiro? Ana abriu a boca para responder, mas hesitou. Espera, por que você está tão interessado nisso? Eu juro que não faço isso o tempo todo, tentou minimizar. Eu só notei. Victor ficou em silêncio por alguns segundos, observando-a como se ela fosse um quebra-cabeça complicado que precisava resolver. Então, do nada, deu um passo para trás e se encostou no balcão. Perfeito. Perfeito. Você vai me ajudar a resolver esse problema. Ana piscou. Eu vou o quê? O café do hotel é horrível. Já reclamei, mas ninguém consegue consertar. Se você consegue identificar o que está errado só pelo cheiro, então talvez consiga descobrir o que há de errado com os outros pratos também. Ana soltou uma risada sem graça. Claro, porque isso é exatamente o que uma funcionária de limpeza faz. A partir de agora, sim, ela congelou. Desculpa, mas eu só faço limpeza. Não tenho nada a ver com comida. Victor deu de ombros. Agora tem. Ana olhou para ele como se ele tivesse sugerido que ela pulasse de um avião sem paraquedas. Eu não posso simplesmente virar uma especialista em comida do dia para a noite. Mas você não precisa. Ele apontou para a xícara. Você já é. Ana abriu e fechou a boca, sentindo-se mais confusa a cada segundo. Ele tinha que estar brincando, certo? Mas sua expressão dizia que não. Senhor Ramos, certo? Olha, eu aprecio, mas preciso do meu emprego. Victor franziu a testa. E quem disse que estou te demitindo? Ana ficou quieta por um momento. Era um teste. Estava certa de que perderia o emprego. E agora o CEO do hotel pedia sua ajuda com comida. Nada fazia sentido. E isso não é um teste, é? Se eu fosse te demitir, já teria feito. Agora vamos. Você tem um café da manhã para provar. Ana não fazia ideia de como chegar ali. Um minuto estava discutindo no banheiro do CEO. No outro, estava sentada em uma das melhores mesas do restaurante do hotel, com uma mesa cheia de pratos chiques na frente dela. Pratos que supostamente precisava provar. Victor sentou-se à frente dela, braços cruzados. Tudo bem, prove e me diga o que acha. Ela olhou para os pratos, depois para ele. Você quer que eu coma tudo isso? Você trabalha em turnos duplos, certo? Quando foi a última vez que comeu? Ana abriu a boca para responder, mas não se lembrava. O silêncio foi o suficiente para Victor entender. Exato. Agora coma. Ana hesitou, depois pegou um garfo e provou o primeiro prato. Fez uma careta. O molho está ácido demais. Parece que usaram limão demais para disfarçar algo que deu errado. Victor assentiu, como se isso confirmasse suas suspeitas. Próximo. Ela provou um pedaço de carne e franziu o nariz. Cozido demais, e usaram um tempero que não combina com o prato de jeito nenhum. Outro prato. Isso é para ser doce ou salgado? Porque agora é só confuso. Victor recostou-se na cadeira, intrigado. Ela não só notava os erros. Descrevia exatamente o que estava errado. E pela primeira vez em muito tempo, ele estava impressionado. Ana limpou a boca e olhou para ele. Ok, posso ir agora? Victor inclinou a cabeça. Você já pensou em trabalhar com comida? Ana riu. Quer dizer, comendo comida ruim? Não, identificando ela.
Ana parou de rir. O quê? Você tem um talento raro, um paladar refinado, algo que a maioria das pessoas não tem. Quero que você me ajude a identificar os melhores chefes e ingredientes. Ana balançou a cabeça, ainda em descrença. Eu nem sei por onde começar com o quão louco isso é. Primeiro, eu não deveria nem estar aqui. Segundo, quem diz que eu realmente sei o que estou fazendo? Eu digo. Ela abriu a boca para argumentar, mas a convicção em seus olhos a parou. Ele acreditava nela, e isso a deixava desconfortável. Eu tenho um emprego aqui. Victor franziu a testa. Eu pago o dobro do que você ganha no hotel. Seus olhos se arregalaram. O quê? É só justo, considerando que você vai me ajudar. Ela ainda não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Eu não posso simplesmente largar tudo. Você não precisa. É só uma viagem de 3 dias. Ana mordeu o lábio, tentando ignorar a sensação de que estava entrando em uma armadilha. Mas, ao mesmo tempo, quando teria uma oportunidade assim de novo? Preciso pensar. Victor assentiu. Tudo bem, mas não demore. Ana saiu do restaurante sentindo como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Estava mesmo considerando isso? Estava louca o suficiente para viajar com Victor Ramos? Talvez estivesse, mas não estava pronta para admitir. Ana passou o dia inteiro tentando afastar o pensamento. Concentrou-se no trabalho, dobrando lençóis, limpando quartos, mas toda vez que alguém mencionava o nome de Victor Ramos, um arrepio estranho percorria sua espinha. Ele realmente fizera aquela oferta ridícula? Paris, como se ela fosse alguém importante, como se fosse alguém que importasse para ele, além de ser apenas uma funcionária que, por puro acidente, chamara sua atenção. Toda vez que pensava nisso, a explicação mais lógica vinha à mente. Ele estava brincando com ela. Não havia outro motivo. E, no entanto, quando seu turno terminou e ela voltou para seu pequeno apartamento alugado, desabou no sofá e encarou o teto. A viagem era em 3 dias. 3 dias. Se dissesse sim, estaria embarcando em um avião com Victor, indo a um evento onde não conhecia ninguém, não entendia as regras e provavelmente se sentiria uma completa idiota. Mas se dissesse não, Ana fechou os olhos e respirou fundo. Era uma oportunidade única. Por anos, fora dito que ela não era boa o suficiente para nada, além de trabalho braçal. Ninguém nunca olhara para ela e dissera, você tem talento. Ninguém nunca acreditara nela. E agora Victor Ramos, o CEO do hotel, dizia que ela era especial, que queria que ela estivesse ao seu lado, ajudando-o a escolher os melhores chefes e pratos. Mesmo que fosse um erro, mesmo que ele estivesse errado, pela primeira vez, Ana queria acreditar que talvez houvesse algo dentro dela que valesse algo. E antes que pudesse mudar de ideia, pegou o telefone e digitou uma mensagem. Ok, eu vou. Segundos depois, a resposta dele chegou. Ótimo, prepare-se para a viagem. Ela soltou um suspiro longo. O que diabos ela estava fazendo? O dia da viagem chegou mais rápido do que Ana esperava. Acordou antes do alarme, arrumou a mala com roupas emprestadas de Marta, porque, segundo sua amiga, se você vai viajar com um bilionário, pelo menos tente parecer rica, e seguiu para o aeroporto com as palmas suadas. Victor esperava na sala VIP, vestido impecavelmente como sempre. Parecia completamente à vontade, como se isso fosse só mais um dia comum para ele. Para Ana, parecia completamente surreal. Você está no horário. Isso é um milagre, disse, puxando uma cadeira e sentando-se sem esperar convite. Victor olhou para ela. Muito engraçado. Eu tento. O garçom se aproximou e Victor pediu um café preto. Ana, por outro lado, pediu um croissant e chocolate quente. Você não é fã de café? Perguntou Victor, erguendo uma sobrancelha. Eu gosto, mas estamos em Paris. O chocolate quente aqui é praticamente uma obra de arte. Ele não discutiu, só observou enquanto ela provava e fechava os olhos, suspirando. Meu Deus, isso é bom! Victor sorriu, balançando a cabeça. Você realmente leva a comida a sério. Você me trouxe aqui por isso, não foi? Verdade. Eles tomaram o café da manhã sem pressa, e Ana notou que pela primeira vez a companhia dele não parecia tão estranha. Era quase natural.
Quando terminaram, Victor pagou e se levantou. Temos um dia cheio pela frente. Não me diga que vou ter que provar mais vinho misterioso. Ele riu. Hoje é sobre comida. Vamos fazer degustações com alguns dos melhores chefes da França. Os olhos de Ana se arregalaram. Isso parece intenso. Você sobrevive. Ela bufou, mas caminhou ao lado dele. As degustações aconteceram em uma sala privativa no evento gastronômico, onde chefes renomados preparavam pratos para um grupo seleto de convidados. Ana provou pratos que nunca imaginara existir. Sabores refinados, técnicas sofisticadas e, para sua própria surpresa, percebeu que realmente sabia o que estava fazendo. Apontou pequenos erros, identificou ingredientes secretos e até sugeriu melhorias que fizeram alguns chefes erguerem as sobrancelhas em surpresa. Victor a observava o tempo todo, o olhar uma mistura de satisfação e curiosidade. Quando o evento terminou, eles caminhavam pelo salão quando uma mulher elegante se aproximou, alta, loira, vestindo um vestido justo e caro, com um sorriso que irradiava confiança absoluta. Ana não sabia quem era, mas imediatamente reconheceu o tipo, alguém do mundo de Victor. Victor Ramos, disse a mulher sorrindo. Há quanto tempo? Victor sorriu educadamente. Gabriela não esperava te ver aqui. Paris é minha segunda casa, querido. E você? Ela olhou para Ana. Arranjou uma companhia nova? Ana sentiu um arrepio percorrer a espinha, com a forma como a mulher a avaliava, da cabeça aos pés. Ana Oliveira, disse Victor casualmente. Ela está trabalhando comigo. Gabriela sorriu, mas Ana notou o brilho sutil de desdém. Oh, que interessante. E como exatamente ela está trabalhando com você? Ana sentiu o estômago revirar. Sabia exatamente o que aquela pergunta implicava. Victor notou também e franziu a testa. Ana tem um talento especial para sabores. Ela está me ajudando a avaliar os pratos no evento. Gabriela fingiu surpresa. Que curioso. Eu poderia jurar que ela era, bem, algo completamente diferente. Ana cerrou os punhos. Victor notou sua expressão e colocou a mão gentilmente em suas costas. Um gesto pequeno, mas protetor. Foi bom te ver, Gabriela, disse encerrando a conversa. Gabriela lançou um último olhar para Ana antes de sorrir e se afastar. Ana soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Victor olhou para ela. Ignore. Ela cruzou os braços. Você captou o que ela insinuou, né? Sim, e é por isso que eu não deveria estar aqui. Victor parou, segurando seu braço gentilmente para que ela o olhasse. Você está aqui porque tem talento. O que os outros pensam não importa. Ana mordeu o lábio, desviando o olhar. Fácil para você dizer. Você é um bilionário e você é esperta. Então pare de se preocupar. Ela queria acreditar nele. Mas parte dela sabia que pessoas como Gabriela nunca veriam alguém como ela como nada além de uma intrusa. Mais tarde, naquela noite, quando Ana estava sozinha no bar do hotel, viu Gabriela conversando com Victor do outro lado do salão. E, para seu desgosto, pareciam bem próximos. Não deveria se importar. Não fazia sentido se importar. Mas quando Gabriela tocou o braço de Victor e ele sorriu, Ana sentiu algo se contorcer dentro dela. Levantou-se e saiu do salão antes que pudesse descobrir o que era. Minutos depois, estava em seu quarto sentada na cama, tentando se convencer de que não era nada. Mas seu coração não acreditava. E pela primeira vez, Ana percebeu que talvez, só talvez, estivesse começando a sentir algo por Victor Ramos. Ana passou a noite inteira tentando ignorar o desconforto no peito. Não se importava, ou pelo menos era o que continuava dizendo a si mesma enquanto se virava na cama, procurando uma posição confortável para dormir. Mas toda vez que fechava os olhos, a imagem de Victor e Gabriela conversando surgia em sua mente. A forma como a mulher tocara seu braço, como ele sorrira para ela, como pareciam pertencer ao mesmo mundo. O que Ana estava fazendo ali? Sentia-se como uma criança brincando no escritório de um executivo, uma personagem de fundo em um filme estrelado por pessoas ricas e sofisticadas.
E agora que estava ali, sentia que todos só esperavam que ela cometesse um erro para poderem chutá-la para fora. E talvez fosse exatamente o que ela deveria fazer. Quando o sol nasceu, Ana se levantou com uma decisão tomada. Pegou o telefone e digitou uma mensagem para Victor. Acho que é melhor eu ir para casa. Obrigada pela oportunidade, mas eu não pertenço a este mundo. Encarou a tela por um momento antes de apertar enviar. Pronto, agora só esperar. Mas a resposta veio rápido demais e inesperada. Me encontre no restaurante em 10 minutos. Ana suspirou. Ótimo. Vestiu-se relutante e desceu para o restaurante, onde encontrou Victor sentado à mesa, bebendo café com uma expressão muito infeliz. Bom dia, disse sentando-se à frente dele. Você acha que pode me mandar uma mensagem assim e fugir? Não estou fugindo. Estou sendo realista. Ele cruzou os braços. Realista? Sim. Olha, Victor, aprecio tudo o que você fez, mas não faz sentido eu ficar aqui. Ele a encarou por um longo momento antes de inclinar a cabeça. Isso é por causa da Gabriela? Ana sentiu o estômago revirar. O quê? Claro que não. Victor sorriu de lado. Você desapareceu logo depois que nos viu conversando. Eu só estava cansada, Collins. Você não é boa em mentir. Ela revirou os olhos, pegando um pedaço de pão e espalhando manteiga nele, tentando agir indiferente. Não tem nada a ver com isso. Eu só acho que foi um erro aceitar esta viagem. Por quê? Ela largou o pão e olhou para ele. Porque eu não sou como você, Victor. Não sou sofisticada. Não falo francês. Não sei como me comportar nesses eventos. Ele viu a forma como Gabriela a olhara. A forma como todos me olham. Victor suspirou, passando a mão pelo rosto. Então é isso? Você quer desistir? Só porque algumas pessoas snobs não conseguem lidar com o fato de você ser mais talentosa do que elas? Eu não sou mais talentosa do que ninguém. Você é. Ana ficou em silêncio. Victor inclinou-se sobre a mesa, o olhar intenso. Você acha que eu te trouxe aqui por nada? Eu não desperdiço meu tempo com pessoas que não têm valor. Ela sentiu o coração acelerar. Ele raramente elogiava alguém. Raramente dizia algo tão direto. E droga, isso a fazia querer acreditar nele. Mas então Victor se levantou e jogou um cartão na mesa. Você tem até o meio-dia para decidir. Se quiser ir embora, há um voo de volta para casa reservado para você. Mas se quiser ficar, me encontre no salão principal às 15 horas. Ana olhou para o cartão, depois para ele. Victor a observou por mais alguns segundos antes de sair do restaurante. Ela respirou fundo. Agora o quê? Ficar significava continuar lidando com um mundo que não a aceitava. Mas ir embora significava admitir que estava fugindo. E Ana Oliveira nunca fugia de nada. Quando o relógio marcou 15 horas, ela estava no salão principal. Victor não sorriu ao vê-la, mas havia algo satisfeito em sua expressão. Bom, agora pare de agir como se não merecesse estar aqui e venha comigo. E Ana, pela primeira vez desde que chegara, decidiu que faria exatamente isso. A tarde do evento foi uma das mais importantes da conferência gastronômica. Victor tinha reuniões com investidores e Ana precisava participar de um painel sobre novos talentos na culinária internacional. Estava determinada a absorver tudo o que pudesse, ouvir os especialistas, prestar atenção aos detalhes, tentar entender o que tornava um prato verdadeiramente memorável. Mas enquanto fazia anotações mentais, ouviu duas mulheres sussurrando atrás dela. Você viu a notícia? Sim, é um escândalo. Ana franziu a testa e pegou o telefone. Abriu o navegador e no segundo em que viu a manchete, sentiu o sangue gelar. CEO Victor Ramos envolvido em romance escandaloso com ex-funcionária de limpeza. Clicou no artigo e o choque só cresceu. Segundo fontes internas, Ana Oliveira, ex-empregada na Hotel Ramos, foi levada em uma viagem luxuosa a Paris e promovida em circunstâncias suspeitas. Fontes dizem que a jovem pode estar usando seu relacionamento com o CEO para avançar na vida. Ana sentiu a respiração acelerar. O artigo não era só fofoca, era um ataque direto. Então seu telefone vibrou. Victor, onde você está?
Ela engoliu em seco e respondeu, na recepção. Minutos depois, Victor apareceu, mas não parecia feliz. Segurava o telefone, e a expressão furiosa em seu rosto dizia tudo. Vou descobrir quem fez isso. Ana soltou uma risada sem graça. Você realmente precisa descobrir? Victor franziu a testa. O que você quer dizer? Ela cruzou os braços. Isso tem o nome da Gabriela escrito por toda parte. Ele pressionou os lábios. Eu imaginei. Ana respirou fundo. Eu sabia que as pessoas falariam, mas isso é diferente. Victor pegou sua mão. Eu cuido disso. Como? Ele sorriu fracamente. Do meu jeito. Naquela noite, Victor convocou uma coletiva de imprensa no hotel. Quando Ana entrou na sala, viu repórteres por toda parte, flashes piscando, câmeras gravando. Nunca se sentira tão assustada na vida. Mas então viu Victor no palco, firme, inabalável. Ele pegou o microfone e começou. Sei que muitos de vocês estão aqui por causa dos rumores sobre mim e Ana Oliveira. Então, vou esclarecer algo. Toda a sala ficou em silêncio. Victor olhou diretamente para as câmeras. Ana Oliveira não foi promovida por causa de um relacionamento comigo. Ela foi promovida porque tem um talento inegável e porque provou, repetidas vezes, que merece seu lugar neste mundo. Ana sentiu um nó na garganta. Victor continuou. E para aqueles que acham que isso é algum tipo de escândalo, eu não me importo. Os repórteres trocaram olhares surpresos. Nunca tive medo da opinião pública e não vou começar agora. Ele olhou para Ana. Escolhi estar com ela e não vou me desculpar por isso. Ana sentiu os olhos arderem. Victor acabara de colocar tudo em jogo por ela. E naquele momento percebeu que não importava o que dissessem, não importava o que tentassem fazer. Eles enfrentariam juntos. Quando a coletiva terminou, Victor se aproximou dela. O que achou? Ana riu, sentindo o coração disparar. Você é completamente louco. Ele sorriu. E você ainda está aqui. Ela segurou seu rosto nas mãos e disse, sem hesitação, sempre. E então, sem se importar com os flashes ou quem estivesse olhando, ela o beijou. Porque pela primeira vez, Ana sabia que pertencia ali. E ninguém a tiraria daquele lugar. Ana nunca pensara que sua vida pudesse mudar tanto em tão pouco tempo. Há poucas semanas, era apenas uma funcionária de limpeza, trabalhando de dia e cobrindo turnos da noite para pagar as contas. Agora estava em Paris, nos braços de Victor Ramos, seu nome estampado nas manchetes como a mulher que conquistou o CEO bilionário. O que outrora parecera um sonho distante agora era sua realidade, e ela não tinha arrependimentos. Na manhã, após a coletiva, Ana acordou com o telefone vibrando sem parar. Mensagens de Marta, da equipe do hotel, de números desconhecidos. Algumas a parabenizavam, outras a atacavam, chamando-a de oportunista que tivera sorte. Mas nada disso importava. O que importava era que, pela primeira vez, não se sentia sozinha. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Victor sentado à mesa reservada para eles, como sempre. Mas dessa vez ele parecia diferente, mais relaxado. Dormiu bem? Lhe perguntou quando ela se sentou. Ana pegou uma xícara de café e sorriu. Melhor do que nas noites passadas. Aposto que seu nome está em todos os jornais. Ela revirou os olhos. Você não precisava fazer aquela coletiva, sabe? Ele inclinou a cabeça. Eu precisava. Ana suspirou, pegando um croissant e mordendo. Você sempre gosta de complicar as coisas, não é? Victor sorriu. Sempre. Ela balançou a cabeça, rindo. Mas seu sorriso sumiu quando viu uma figura familiar entrando no restaurante. Gabriela. A loira parecia impecável, como sempre, mas seu olhar era mais frio do que nunca. Caminhou direto para a mesa deles e parou ao lado de Victor. Podemos conversar? Victor pegou um gole de café e ergueu uma sobrancelha. Se for outro dos seus discursos, não estou interessado. Gabriela forçou um sorriso e olhou para Ana. Não é um discurso. Só quero esclarecer algumas coisas. Ana cruzou os braços. Oh, agora você quer conversar depois de tentar arruinar minha reputação publicamente? Gabriela suspirou. Ana, entenda, o que eu fiz não foi pessoal. Ana soltou uma risada incrédula. Ah, é?
Espalhar mentiras sobre mim para o mundo foi só um detalhe? Gabriela pressionou os lábios. Não eram mentiras. Eram verdades inconvenientes. Victor recostou-se na cadeira. Gabriela, se tem algo a dizer, diga logo. Ela respirou fundo e olhou diretamente para Ana. Você mudou as regras do jogo. Este mundo não aceita mudanças facilmente. Mas mesmo que tenha vencido esta batalha, precisa entender. Sempre haverá pessoas tentando te derrubar. Ana manteve o olhar firme. Então, basicamente, você está me dizendo para tomar cuidado? Gabriela assentiu. E para se preparar. O que aconteceu agora foi só o começo. Victor se levantou, o tom firme e resoluto. Ana não precisa se preocupar com nada. Ela não está sozinha. Gabriela olhou para ele por um longo momento, depois deu um passo para trás. Boa sorte para vocês dois. E com isso, saiu. Ana soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Victor pegou sua mão sobre a mesa. Você está bem? Ela olhou para ele e sorriu. Sim, porque sei que não importa o que aconteça, vamos enfrentar juntos. Ele apertou sua mão. E naquele momento, Ana soube que nada poderia derrubá-los. O último dia em Paris voou. Ana e Victor frequentaram mais eventos, conheceram mais pessoas e lentamente ela percebeu que não era mais vista como uma intrusa. As pessoas começavam a respeitá-la. Na última noite, Victor a levou para jantar em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. A atmosfera era elegante, a comida impecável, mas Ana estava mais interessada no homem à sua frente do que em qualquer coisa. O que acontece quando voltarmos para casa? Perguntou. Victor segurou sua taça de vinho e olhou para ela por um momento antes de responder. Você quer voltar a ser só uma funcionária do hotel? Ana hesitou. Sempre trabalhara duro para conquistar seu espaço, mas agora sua vida mudara. Eu amo o que faço, mas acho que estou pronta para algo novo. Victor sorriu. Então tenho uma proposta. Ela ergueu uma sobrancelha. Estou ouvindo. Ele largou a taça na mesa e pegou sua mão. Trabalhe comigo. Não como funcionária do hotel, mas como minha parceira. Você tem talento, Ana. Podemos criar algo juntos. Seu coração disparou. Você está falando sério? Eu nunca digo nada que não pense. Ela respirou fundo. Era um grande passo, mas olhando em seus olhos, sabia a resposta. Eu aceito. Victor sorriu. Ótima escolha. Eles brindaram, e naquela noite, Ana soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O avião pousou de volta na cidade, e Ana respirou fundo ao sair do jato particular. Estava de volta à realidade, mas sua realidade era diferente agora. Ao entrarem no carro, Victor pegou sua mão. Você está pronta para começar este novo capítulo? Ela sorriu. Nunca estive mais pronta para nada na vida. Ele a puxou para um beijo profundo e Ana soube que seu destino nunca fora só limpar quartos de hotel. Seu destino era ao lado de Victor. Ana nunca imaginara que sua vida pudesse tomar um rumo tão diferente. Há poucas semanas, era apenas uma funcionária de limpeza, trabalhando de dia e cobrindo turnos da noite para pagar as contas. Agora estava em Paris, nos braços de Victor Ramos, seu nome estampado nas manchetes como a mulher que conquistou o CEO bilionário. O que outrora parecera um sonho distante agora era sua realidade, e ela não tinha arrependimentos. Na manhã após a coletiva, Ana acordou com o telefone vibrando sem parar. Mensagens de Marta, da equipe do hotel, de números desconhecidos. Algumas a parabenizavam, outras a atacavam, chamando-a de oportunista que tivera sorte. Mas nada disso importava. O que importava era que, pela primeira vez, não se sentia sozinha. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Victor sentado à mesa reservada para eles, como sempre. Mas dessa vez ele parecia diferente, mais relaxado. Dormiu bem? Perguntou quando ela se sentou. Ana pegou uma xícara de café e sorriu. Melhor do que nas noites passadas. Aposto que seu nome está em todos os jornais. Ela revirou os olhos. Você não precisava fazer aquela coletiva, sabe? Ele inclinou a cabeça. Eu precisava. Ana suspirou pegando um croissant e mordendo.
Você sempre gosta de complicar as coisas, não é? Victor sorriu. Sempre. Ela balançou a cabeça, rindo, mas seu sorriso sumiu quando viu uma figura familiar entrando no restaurante. Gabriela. A loira parecia impecável, como sempre, mas seu olhar era mais frio do que nunca. Caminhou direto para a mesa deles e parou ao lado de Victor. Podemos conversar? Victor pegou um gole de café e ergueu uma sobrancelha. Se for outro dos seus discursos, não estou interessado. Gabriela forçou um sorriso e olhou para Ana. Não é um discurso. Só quero esclarecer algumas coisas. Ana cruzou os braços. Oh, agora você quer conversar depois de tentar arruinar minha reputação publicamente? Gabriela suspirou. Ana, entenda. O que eu fiz não foi pessoal. Ana soltou uma risada incrédula. Ah, é? Espalhar mentiras sobre mim para o mundo foi só um detalhe. Gabriela pressionou os lábios. Não eram mentiras. Eram verdades inconvenientes. Victor recostou-se na cadeira. Gabriela, se tem algo a dizer, diga logo. Ela respirou fundo e olhou diretamente para Ana. Você mudou as regras do jogo. Este mundo não aceita mudanças facilmente. Mas mesmo que tenha vencido esta batalha, precisa entender. Sempre haverá pessoas tentando te derrubar. Ana manteve o olhar firme. Então, basicamente, você está me dizendo para tomar cuidado? Gabriela assentiu. E para se preparar. O que aconteceu agora foi só o começo. Victor se levantou, o tom firme e resoluto. Ana não precisa se preocupar com nada. Ela não está sozinha. Gabriela olhou para ele por um longo momento, depois deu um passo para trás. Boa sorte para vocês dois. E com isso, saiu. Ana soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Victor pegou sua mão sobre a mesa. Você está bem? Ela olhou para ele e sorriu. Sim, porque sei que não importa o que aconteça, vamos enfrentar juntos. Ele apertou sua mão e naquele momento, Ana soube que nada poderia derrubá-los. O último dia em Paris voou. Ana e Victor frequentaram mais eventos, conheceram mais pessoas e lentamente ela percebeu que não era mais vista como uma intrusa. As pessoas começavam a respeitá-la. Na última noite, Victor a levou para jantar em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. A atmosfera era elegante, a comida impecável, mas Ana estava mais interessada no homem à sua frente do que em qualquer coisa. O que acontece quando voltarmos para casa? Perguntou. Victor segurou sua taça de vinho e olhou para ela por um momento antes de responder. Você quer voltar a ser só uma funcionária do hotel? Ana hesitou. Sempre trabalhara duro para conquistar seu espaço, mas agora sua vida mudara. Eu amo o que faço, mas acho que estou pronta para algo novo. Victor sorriu. Então tenho uma proposta. Ela ergueu uma sobrancelha. Estou ouvindo. Ele largou a taça na mesa e pegou sua mão. Trabalhe comigo. Não como funcionária do hotel, mas como minha parceira. Você tem talento, Ana. Podemos criar algo juntos. Seu coração disparou. Você está falando sério? Eu nunca digo nada que não pense. Ela respirou fundo. Era um grande passo, mas olhando em seus olhos, sabia a resposta. Eu aceito. Victor sorriu. Ótima escolha. Eles brindaram, e naquela noite, Ana soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O avião pousou de volta na cidade, e Ana respirou fundo ao sair do jato particular. Estava de volta à realidade. Mas sua realidade era diferente agora. Ao entrarem no carro, Victor pegou sua mão. Você está pronta para começar este novo capítulo? Ela sorriu. Nunca estive mais pronta para nada na vida. Ele a puxou para um beijo profundo e Ana soube que seu destino nunca fora só limpar quartos de hotel. Seu destino era ao lado de Victor. Ana nunca imaginara que sua vida pudesse tomar um rumo tão diferente. Há poucas semanas, era apenas uma funcionária de limpeza, trabalhando de dia e cobrindo turnos da noite para pagar as contas. Agora estava em Paris, nos braços de Victor Ramos, seu nome estampado nas manchetes como a mulher que conquistou o CEO bilionário. O que outrora parecera um sonho distante agora era sua realidade, e ela não tinha arrependimentos. Mas Victor Ramos ainda sabia como surpreendê-la.
E naquela noite, ele estava prestes a provar isso. Era uma noite especial. Ana e Victor estavam em um restaurante luxuoso à beira-mar, um dos lugares mais bonitos que já visitaram juntos. Luzes suaves iluminavam a mesa reservada para eles, e uma brisa morna tocava sua pele. Ana olhou para Victor sorrindo. Você está estranhamente quieto. Ele segurou sua taça de vinho e a observou por um momento antes de dar um pequeno sorriso. Talvez porque estou esperando o momento certo. Ela franziu a testa. O momento certo para quê? Victor apenas balançou a cabeça. Só espere. Antes que ela pudesse perguntar mais, um violinista apareceu no restaurante e começou a tocar uma melodia suave. A música era linda, romântica. Ana olhou ao redor, sentindo o coração acelerar. Algo estava diferente naquela noite. Então Victor pegou sua mão. Oliveira. Ela virou-se para ele, surpresa ao ver que seu olhar estava mais tenso do que nunca. Você se lembra da primeira vez que nos vimos? Ana riu. Difícil esquecer. Eu estava dormindo no seu banheiro. Victor sorriu. Sim, e naquele momento soube que minha vida nunca mais seria a mesma. O coração de Ana pulou. Victor! Ele se levantou e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Ana prendeu a respiração. Todos os hóspedes no restaurante ficaram em silêncio. Victor se ajoelhou à frente dela. Você me desafiou desde o primeiro dia. Me fez rir quando pensei que havia esquecido como. Me mostrou que a vida é muito mais do que trabalho e status. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Victor continuou. Eu não sou o homem mais fácil do mundo. Mas se há uma coisa que aprendi desde que você entrou na minha vida, é que não quero um futuro sem você. Ele abriu a caixa, revelando um anel deslumbrante. Ana Oliveira, quer se casar comigo? Lágrimas escorreram pelo rosto dela, o coração disparado, o mundo girando. Mas no meio de tudo, havia apenas uma resposta que fazia sentido. Sim. Victor sorriu, pegou sua mão e colocou o anel no dedo dela. Levantou-se, segurou seu rosto nas mãos e a beijou com toda a emoção que sentia. O restaurante explodiu em aplausos, mas Ana só conseguia sentir ele e o amor que enchia todo o seu coração. 2 meses depois, Ana caminhava pelo corredor de um jardim cheio de flores, vestida de branco, segurando um buquê de flores com mãos trêmulas. O casamento aconteceu ao ar livre, em uma fazenda particular à beira-mar, com uma vista de tirar o fôlego. O sol dourado se punha no horizonte, criando uma cena saída de um conto de fadas. E no final do corredor ali estava ele, Victor, vestido em um terno elegante, com um sorriso suave e um olhar cheio de amor. Ana sentiu as lágrimas virem antes mesmo de chegar ao altar. Cada passo que dava era um lembrete da jornada que fizera para chegar ali. De onde começara, o que tivera que enfrentar e como, contra todas as expectativas, o amor encontrara um caminho para transformá-la. Quando chegou a Victor, ele pegou sua mão e sussurrou. Você está linda. Ela sorriu. E você está oficialmente preso a mim para sempre. Ele riu baixinho, apertando sua mão. Não poderia estar mais feliz com isso. A cerimônia foi emocionante. Trocaram votos sinceros, promessas de amor eterno, e no final o celebrante anunciou. Eu agora os declaro marido e mulher. Victor não esperou um segundo antes de tomá-la nos braços e beijá-la profundamente. Os convidados aplaudiram, jogando pétalas de flores sobre eles. E Ana soube que aquele momento ficaria gravado em sua memória para sempre. 2 semanas após o casamento, Ana estava no quarto, encarando um teste de gravidez. Piscou algumas vezes. 2 linhas, 2. Seu coração disparou. Meu Deus, estava grávida. Uma mistura de choque e felicidade a invadiu completamente. Ela e Victor teriam um bebê. Quando ouviu a porta do quarto se abrir, virou-se rapidamente e viu Victor entrando. Oliveira, você precisa ver isso. Acabei de receber um convite. Ele parou ao notar sua expressão. Franziu a testa. O que há de errado? Ana respirou fundo, depois pegou o teste e mostrou a ele. Victor olhou para o objeto em sua mão, piscou algumas vezes e franziu a testa sem entender. Mas então seus olhos se arregalaram.
Isso é... Ana sorriu. Sim. Por um momento, ele ficou imóvel. Depois deu um passo à frente, segurou seu rosto nas mãos e a beijou com uma emoção indescritível. Quando se afastou, havia lágrimas em seus olhos. Vamos ter um bebê. Ana riu, sentindo a felicidade transbordar dentro dela. Vamos. Victor a envolveu nos braços, segurando-a gentilmente. Eu te amo. Ela sorriu, apoiando a cabeça em seu peito. Eu te amo também. E naquele momento soube que isso era só o começo de uma nova aventura. Uma nova fase de amor, crescimento e felicidade. Dessa vez, não era só ela e Victor. Agora eram uma família. O que achou da história de Ana e Victor? Deixe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para esta história? Se gostou, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E fique à vontade para assistir mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.